Boa noite a todos. Com grande satisfação que a gente começa a live de hoje, a última da série relacionada ao autismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da intervenção precoce. Então, queria novamente agradecer o pessoal do Portal Me. Vamos esperar o pessoal começar a chegar. Já vou pedir para quem estiver na live já compartilhar essa live, né, para que a gente possa alcançar a maior quantidade de pessoas. Obrigada pela participação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Podem ficar bastante à vontade quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, comentar a respeito do que a gente está falando. Fiquem bastante à vontade, tá bom? Gisele Kimotsu, André Lopes da Silva, sejam bem-vindos. Yama Suzana, Jennifer Kanashiro, Ereneide Honda, que bom ter vocês aqui. Luísa Matsuoka, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela participação de vocês. Bom, vou retomar um pouquinho, enquanto o pessoal ainda tá chegando, sobre o que a gente tratou nessas semanas, né, a respeito do autismo. Então, na primeira live a gente fez um conceito, a gente falou sobre o que é o autismo, quais são as características desse transtorno, né, um transtorno do neurodesenvolvimento, quais são as principais áreas do funcionamento que são afetadas, né, então a gente falou um pouquinho sobre a questão do comportamento repetitivo, a questão do comprometimento da comunicação e da questão da interação social, né, deixa eu ver quem mais me deu boa noite, deixa eu ajustar aqui. Marino Fujisaki, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre essas características do autismo. Depois, na outra live, a gente falou sobre a questão dos pais de autistas, né? Como é importante que os pais sejam acolhidos, sejam compreendidos e que os próprios pais compreendam os sentimentos que envolvem desde o diagnóstico, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, mas que também pode ser um motivador para que você entenda o seu filho, para que você se permita aprender com ele, e realmente a gente consegue, né, ter uma vida familiar, uma dinâmica familiar muito mais feliz, quando a gente entende que o autismo é uma condição, que o autismo não é uma doença, que o autismo não tem cura. Uma doença nesse sentido, né, de que existe uma cura para o autismo. Então, que eu vou precisar aprender coisas para que esse meu filho tenha uma qualidade de vida, para que a família tenha qualidade de vida. E é por isso que é tão importante a gente olhar, né, nós terapeutas, com esse carinho para os pais, de fazer o acolhimento, de fazer com que eles compreendam tudo o que pode acontecer. Cada criança é uma criança, não existe fórmula, não existe receita mágica para cuidar, mas que existe a possibilidade sim de desenvolvimento em qualquer um dos níveis do autismo, inclusive nos mais severos, dependendo do trabalho que é feito, é possível algumas conquistas sim. Então, de nunca perder a esperança e de sempre acreditar, no seu filho, na sua filha, né, nessa criança, de que ela é capaz. Tá bom? Eu vi um comentário de que a pessoa perdeu a primeira live, não tem problema, se vocês forem tanto no site do Portal Me, na página, né, colocar em vídeos, ou na minha página, né, @psicóloga Juliana Nakazaki, tem todas as lives lá para vocês poderem rever o quanto vocês quiserem, né, por isso que eu falo da importância da gente compartilhar, porque assim todo mundo acaba tendo acesso a toda a informação. Então, eu já vou pedir para quem tá aí na live, compartilhem essa live, né, mandem suas perguntas, né, pode falar, né, fazer algum comentário, alguma dúvida, fiquem bastante à vontade, tá bom? Então, vamos começar falando sobre, hoje a gente vai, né, finalizar falando sobre a importância da intervenção precoce. Mas o que isso significa, né? Por que é tão importante?
Como eu falei nas outras lives, e retomando um pouquinho sobre a questão, né, do diagnóstico do autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa a apresentar os seus primeiros sinais na primeira infância. Então, do 0 aos 3 anos, né? A gente considera a primeira infância essa fase da vida. E um dos marcos mais significativos é, por exemplo, a criança até um ano e meio, teve todos os marcos, se desenvolveu adequadamente, cresceu, engordou, começou a balbuciar as primeiras palavrinhas, fazia contato visual, às vezes tinha uma outra coisinha que você falava, ela é diferente, né? Se você já tem um outro filho, a comparação acaba acontecendo, mas que não era nada muito significativo, né? Você falava, a criança gosta de brincar sozinha. Tudo bem. A criança brinca de uma forma diferente. Ela gosta de enfileirar, ela gosta de empilhar coisas com tudo, né? Não só com os bloquinhos, mas também com carrinhos, com boneca, com outros itens que você fala que ela brinca de uma forma diferente, né? Não utilizando a funcionalidade adequada que a gente espera para isso. Então, quando o menino neurotípico, né, que é o não autista, ou que não tem nenhuma dificuldade, nenhum transtorno do desenvolvimento, ele pega um carrinho, ele começa a fazer um movimento, né, do carrinho, de andar para frente e para trás e tudo mais. O autista vai usar aquele brinquedo que a gente tem uma função específica de uma forma diferente. Aí, a partir dos 18 meses, né, 1 ano e meio, 2 anos, o que acontece, né, para o autista? Muito geralmente, ele começa a perder esses comportamentos e esses marcos que ele já tinha adquirido. Então, ele para de falar, ele não balbucia mais, ele já tem uma dificuldade maior, né, na questão do relacionamento interpessoal. Então, ele vai se isolando, ele vai ficando cada vez mais restrito, né, para a questão da socialização. Ele não quer mais brincar com outras crianças, ele começa a evitar o contato visual, né, ele às vezes não olha, fica um pouco incomodado com a questão do toque, né, então do abraço, do beijo. A criança às vezes inclusive chora quando isso acontece, porque ela fica incomodada, é uma questão sensorial, né, dos sentidos, então da pele ela se sente incomodada mesmo, né, com a questão do toque, e começam a aparecer então os comportamentos repetitivos. O bater palma, o flap, né, de balançar as mãos, de balançar o corpo, de rodar, de gostar muito de pegar o carrinho e ficar ali com a rodinha e ver ver rodando, ou com qualquer outro objeto que rode. Então a criança começa a criar uma fixação por esse movimento. Também pode acontecer, né, da criança desenvolver alguns rituais. Então só funciona, ele só consegue comer se for desse jeito, se for naquele prato, se for com aquela colher, só gosta de uma roupa, cria, né, uma fixação por algum bichinho. Então tem que ter aquele bichinho, aquele objeto, né, próximo, que para ele acaba tendo uma função de regulação, de regulagem, né? Então, eu tô muito ansioso, ele começa, né, a apresentar esses comportamentos, e aí só a hora que ele tiver com aquele bichinho de pelúcia ou com aquele brinquedo, ele consegue se acalmar. Então, quando isso acontece, os pais de primeira viagem principalmente falam: nossa, mas acho que não é normal, né? Tudo bem, é uma fase que a criança está passando, ela está estranhando, ela está crescendo. Ok, existem sim momentos em que a criança vai fazer uma mudança de comportamento, sim, mas a partir do momento em que ela começa a perder o que ela já fazia, então falava papai e mamãe, conseguia manifestar o seu desejo, por exemplo, eu quero alguma coisa, então se ele não apontava, ele ia até o local e ficava, né, alguma coisa assim, e de repente ele para de fazer isso, ele não fala mais,
ele não aponta, ele não consegue manifestar o que ele quer, né? Ele não consegue se fazer compreensível, a gente não consegue entender o que essa criança tá querendo, qual é a necessidade dela naquele momento. Então faz de tudo, né? Dá banho, dá comida, tira roupa, põe roupa, brinca, chacoalha, nina, e nada dessa criança se acalmar. Aí a gente começa a olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa que não tá legal e que tem alguma coisa acontecendo. Este é o momento para buscar ajuda profissional, né? O autismo não tem um exame específico, como a gente já falou, né? O autismo, o diagnóstico ele é feito exclusivamente de forma clínica, com uma equipe multidisciplinar. Então, leva no pediatra. Eu sei que no Japão existem muitas histórias, né, de mães que foram fazer o Kensa de 2, 3 anos e saíram de lá totalmente perdidas porque saíram com um diagnóstico de autismo. Infelizmente isso ainda acontece e a gente não tem muito o que fazer nesse sentido porque depende do diagnóstico de um médico japonês para que a criança inclusive tenha acesso aos serviços, né, dos day-sabs, de terapias por conta da carteirinha. Então vai precisar ser dessa forma, mas dentro dos projetos, dentro dos serviços que tem, né, profissionais brasileiros, profissionais especializados, você vai ter um acolhimento diferenciado, para ter, né, um acolhimento diferenciado, assim, por compreender, né, a angústia da família de receber o diagnóstico de autismo, de explicar como funciona o autismo, as dificuldades, os obstáculos, mas também as possibilidades. E quanto mais cedo isso acontecer, por isso o termo intervenção precoce, melhor. Né? O prognóstico é melhor. O que significa isso? Então que a possibilidade de desenvolvimento das capacidades da criança aumentam, né? Porque ela vai ter uma ajuda, né? Para poder entender o que está acontecendo, para poder fazer o que ela precisa, né? De intervenção, de terapia, de estimulação, para resgatar algumas coisas. Então o autista ele pode se comportar como uma criança normal? Pode, né? Dependendo do grau do autismo, porque a necessidade do autismo e o funcionamento do cérebro do autista é diferente. Então, isso que é importante a família compreender, mas isso realmente só vai acontecer a partir do momento que ela tiver uma intervenção, que ela tiver o apoio de profissionais que compreendem o autismo e por isso vão poder fazer o acolhimento dessa família, trazendo essa tranquilidade. Tranquilidade no sentido de, é isso que está acontecendo com o seu filho. O seu filho está agindo dessa forma por conta disso. Né? Então, de explicar realmente quais são as necessidades desse autista e fazer com que essa família participe. O nosso trabalho de terapeuta na intervenção, né, é super importante, né? E também, além de trazer essa tranquilidade para os pais, de ter com quem contar, né, de poder fazer as suas perguntas, né, diminuir um pouquinho a ansiedade, eles também têm uma questão, né, de buscar, né, mais conhecimento, o profissional especializado, né, ele precisa do apoio da família e inclusive também da escola, né, de explicar para essa escola, olha o que está acontecendo com essa criança, né, explica para os pais levam para a escola essas informações para que todos estejam cientes da condição dessa criança e das necessidades dela. Talvez, né, na escola japonesa não consiga fazer uma alteração, né? Eles têm um sistema muito tradicional de ensino, mas dentro de uma escola brasileira ou às vezes de uma escola especial consiga, né, entender e suprir as necessidades daquela criança. Então tudo isso, todo esse processo de compreender o autismo, de entender que as coisas às vezes não vão acontecer no tempo que a gente espera,
né? Porque quando nós temos filhos, a gente faz toda uma projeção, né? Ah, meu filho vai ser assim, meu filho vai ser assado, eu vou fazer tal coisa para ele, eu quero que ele faça inglês, balé, natação, karatê, jiu-jitsu, judô, não sei o que, espanhol, japonês, nihongo e tudo mais. E de repente a gente acaba lidando, né? Tendo um diagnóstico de autismo que a minha experiência no Japão acabou trazendo também uma estatística que é muito negativa nesse sentido do diagnóstico pelos médicos japoneses, porque às vezes eles diagnosticam de uma forma equivocada, e é por isso que é importante os pais procurarem por ajuda especializada. Eu sei que infelizmente não são em todas as regiões do Japão que existem, né, essas equipes com profissionais brasileiros que podem dar essa solução, mas existem profissionais aí, né, que podem dar essa ajuda, mesmo que seja de uma forma online, de fazer essa orientação para a família. Para a criança não, né, é difícil, o atendimento online não vai funcionar com um autista, né, por conta da própria necessidade dele, mas pelo menos para que a família possa compreender, existe. Inclusive, vou pedir depois para o pessoal do Portal Me colocar aqui, né, nos comentários o link da minha página, né, como eu citei, @psicóloga Juliana Nakazaki. E se vocês tiverem qualquer dúvida, precisarem de uma orientação, olha, meu filho teve diagnóstico de autismo, eu não sei o que eu faço, né, me mandem uma mensagem no privado, eu vou de onde vocês estão falando, vou ver se eu consigo alguma informação a respeito de um projeto ou de algum lugar onde vocês possam levar o seu filho e ter esse acolhimento, né, e ter essas informações, tá bom? Então, a intervenção precoce, o que ela significa? A partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, é feita uma avaliação dessa criança. Como eu falei, o mais adequado é que seja com uma equipe multidisciplinar de psicólogo, o pediatra, apesar de no Japão a gente ter essa dificuldade de acessar, né, de ter essa conversa com esse médico, mas enfim, psicopedagogo, né, que vai lidar com as questões relacionadas ao processo de aprendizagem dessa criança, fono, né, para trabalhar a comunicação, que não é somente a questão da fala, a comunicação é muito maior do que isso. Quando a gente aponta, a nossa expressão facial, a nossa expressão corporal também fala, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, tá tudo bem? Aí você responde assim, tá. Peraí, não tá dando, o que você tá dizendo e a forma como você tá demonstrando não são coerentes. Então, isso também é comunicação. A pessoa que tá recebendo essa informação, ela olha e fala assim, nossa, ela falou que tá tudo bem, mas acho que não tá tudo bem não, né? Então, a comunicação é muito maior do que apenas a fala. Então, o fonoaudiólogo, né, ele vai trabalhar essas questões. E a equipe multidisciplinar, ela precisa estar em sintonia. Então, o psicólogo vai lá, como eu disse, faz a avaliação, a gente determina o grau, né? Então, a gente tem os níveis A, B e C de autismo, do mais leve ao mais severo, né? O mais severo, inclusive, a gente consegue trazer, né, essa questão do diagnóstico até antes, né? Com um aninho e 2, 3 meses, a gente já percebe que o comportamento da criança é muito fora dos marcos, é muito fora do que a gente espera. Então, que existe ali alguma questão que a gente precisa investigar, tá? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo, né, essas intervenções então hoje a gente vai trabalhar a questão dos comportamentos repetitivos. Então, o comportamento repetitivo, né, de bater palmas, de balançar o corpo, é uma forma do autista dele se reestruturar, dele se reorganizar quando ele tá no momento de estresse, quando ele tá no momento de ansiedade, quando ele se frustra, né? Então ele quer fazer uma coisa e aí, por exemplo, dentro da rotina da escola ele não vai poder fazer naquele momento, ele precisa seguir as regras da escola. Então, às vezes a criança fica muito alterada e aí ela começa a balançar ainda mais, ela começa a bater as mãos. Então, tem uma função para o autista. E aí você simplesmente chegar lá e prender a mão ou segurar o corpinho, muito provavelmente isso vai piorar. Então, é entender qual é a função e trabalhar para fazer uma substituição que seja adequada.
que seja menos invasiva, tanto para a criança, né, para o autista, quanto para quem está ao redor, né? Então é importante fazer esses ajustes no comportamento. Então a gente age, né, nessa questão, a gente compreende por que isso acontece, faz um monitoramento de, então isso acontece em tal circunstância. Essa daqui acontece em outra situação. Então a gente tem que fazer esse mapeamento, né, de olhar para essa criança, perceber quais são as necessidades dela e as limitações, né? Tá tudo bem até aqui? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Como eu falei, podem ficar bastante à vontade, tá, gente? Pode colocar aí nos comentários que eu vou respondendo, tá? Então, os autistas, eles têm algumas questões, não todos, tá? Mas alguns têm uma questão sensorial muito importante. O que significa? Que os sentidos, né? Então, olfato, paladar, visão, audição e tato, eles são, às vezes, hipersensíveis. Então, tem muita sensibilidade com relação à luz. Então, e ambientes muito claros fazem com que a criança fique desorientada, ela não consegue lidar. Às vezes é a questão da audição, então nenhum barulho muito alto, né? Alguns barulhos incomodam muito, ou o barulho alto é um estímulo que ela gosta, então ela é muito alta, ela grita muito. Quando tem um barulho, né, um volume alto da televisão ou de alguma coisa, a criança tá ali com o ouvido colado, né, na televisão. Então, tudo isso vai trazendo algumas questões de como é que a gente vai regular esse ambiente, como é que a gente vai estabelecer isso para que essa criança possa se sentir acolhida. Não é que a gente vai deixar o volume da televisão no máximo para isso, não é isso. Mas é de entender que é um estímulo que para ela funciona de alguma forma, tá? A questão da luz, a questão, né, do som, a questão de cheiro e que vai bater assim de frente com a seletividade alimentar, né? Que também é bastante comum nos autistas. Da criança só gostar de comer uma determinada coisa ou uma determinada textura, né? Então o paladar e o olfato, eles andam juntos nessa questão. A criança sente o cheiro da comida e aí para ela é aversiva, ela não gosta, então ela não come. Ou a criança coloca alguma coisa na boca e a textura para ela, né, por conta do paladar ou mesmo o sabor, não é algo que é gostoso, então ela também não come. Então os pais, né, de autistas com crianças que têm a questão da seletividade alimentar acabam tendo que fazer várias adaptações para que essa criança consiga se alimentar, que é super importante. Ela continua crescendo. O processo de desenvolvimento físico, ele não para por conta do autismo, continua. Então a criança vai crescer, ela vai se desenvolver e ela precisa de todos os minerais, as vitaminas, os componentes, então vai precisar ser feito esse ajuste para que ela consiga se alimentar da melhor maneira, né? E a questão do tato, como eu disse, alguns autistas têm uma sensibilidade, eles tem a questão da afetividade, que a gente vai precisar também de um trabalho específico relacionado a isso, mas muitas crianças não gostam de ser abraçadas, não gostam de que pegue na mão, de que dê beijo. Então os pais, principalmente as mães, nesse sentido, vão precisar deste olhar também da equipe multidisciplinar, de compreender que não é porque o filho não ama, não é porque o filho não gosta, mas é que para ele uma sensação ruim, né? Ele se sente incomodado, ele não gosta, né, de abraço e de beijo. Então a gente vai ter que trabalhar uma outra forma, né, relacionada à afetividade. Às vezes ele tem uma sensibilidade nos braços, mas não tem uma sensibilidade no pé, por exemplo. E aí você vai poder fazer uma massaginha no pé do seu filho, você vai poder fazer uma brincadeira com ele nesse sentido, para que essa questão da proximidade, da afetividade, que é super importante para o desenvolvimento de qualquer indivíduo, ela também aconteça. Então é buscar alternativas. A intervenção precoce, ela vem nesse sentido, de trazer para aquela criança esse acolhimento, de compreender as necessidades dela, de trabalhar esses comportamentos que às vezes não estão acontecendo da forma como a família espera e preparar essa família para os desafios.
para entender que, olha, a criança não tá fazendo isso de propósito, de diferenciar quando a criança faz birra. E outra coisa que eu acho super importante de trabalhar com a família, né, quando a gente tem um diagnóstico de autismo, é essa questão assim, olha, não é porque é autista que você tem que ser permissivo e fazer tudo que a criança quer, porque a criança continua sendo criança. Ela vai testar os limites, ela vai perceber algumas coisas e por conta disso, né, precisa deste processo educativo adaptado, mas que precisa acontecer, né? Não dá pra, então tu pode fazer tudo, deixa eu fazer tudo, porque eu não sei lidar. Eu entendo essa angústia, entendo, né, o quanto realmente acaba dando essa impressão de limitação. Então, não dá para fazer nada, não existe possibilidade dessa criança aprender, não existe possibilidade de eu fazer nada, eu não consigo, e aí surgem uma série de sentimentos negativos com relação a essa experiência, né, de ter um filho autista. Então, acaba potencializando os sentimentos de culpa, de medo, de insegurança, de raiva, né? Como eu comentei na live sobre os pais de autista, tudo bem, é normal você ter esse monte de sentimento ruim. E não é um monte de sentimento ruim que você tem para com o seu filho. É pela situação de, poxa, por quê? Nossa, e agora? Né? E tudo bem, não tem problema, é normal ter esses sentimentos, porque a gente vai viver um processo, é um processo de perda, né? De todos aqueles sonhos, de todas aquelas aspirações, de todos aqueles desejos que você tinha para o seu filho e que agora eles vão precisar ser ajustados, mas não desista do seu filho, né? Não fique pensando que não existe mais nada que possa ser feito. Muito pelo contrário, tem muita coisa que dá para ser feita, mas que vai precisar sim do apoio dessa equipe multidisciplinar especializada, né? O autismo ele tá ainda muito em alta dentro da área acadêmica, então as pesquisas continuam avançando e cada vez mais eu acredito que, né, nesses últimos 10 anos, a questão de como a gente olha o autismo, de como a gente percebe o autista, dos acessos para ele, né, da questão da acessibilidade, tem só crescido e felizmente continua esse movimento, né, de aumentar as possibilidades para o autista. Então é super importante que a gente possa entender que nós, né, que estamos dentro dessa comunidade, né, do autismo, lidando com os autistas diretamente, sendo pais ou terapeutas de autistas, que a gente tem um papel fundamental nisso, de promover e de garantir a acessibilidade para essas pessoas, para esses indivíduos, que eles têm todos os direitos, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, para que isso aconteça, a gente precisa entender, a gente precisa investir em terapias, a gente precisa investir em conhecimento, e a ciência, felizmente, conseguiu perceber isso e tem realmente criado, né, várias formas de atuar, como, por exemplo, né, a ciência ABA, que eu acho que muita gente conhece, né, a ABA, que é a análise aplicada do comportamento, e é uma das ferramentas, né, que a gente tem para fazer o cuidado do autismo, que tem trazido maiores resultados, né, melhores resultados. Mas então só a aba funciona? Não é isso, né? Como eu disse também em outra live, tem muitas outras formas de atuar. A gente tem o Jasper, que agora é uma nova, né, um novo formato, um novo pacote, né, de possibilidades terapêuticas para atuação com autista. A gente tem o Dear Floor Time, a gente tem, né, as questões da terapia comportamental cognitiva, que também traz ótimos resultados, porque vai fazer um ajuste dos comportamentos, né, não funcionais dessa criança e fazer com que ela tenha aprendizados. Então, tem muita forma de atuar, cada terapeuta atua de uma forma, de um jeito, né, tem ali os seus conhecimentos, as suas especializações.
Mas o importante é que você procure por um atendimento especializado, alguém que entenda do autismo para poder te explicar, para poder fazer um planejamento terapêutico adequado para aquela criança. E que eu sei que, infelizmente, não é todo mundo que tem dentro da cidade, né, onde mora, essa possibilidade, né, de ter um serviço que ofereça todos esses profissionais, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né, a maioria das clínicas, né, que trabalham com autistas, prezam justamente por por essa base de profissionais, psicólogo, psicopedagogo, fono. E tem muitos outros, né, que podem trabalhar com autismo. Então, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta, né, tem as crianças autistas, algumas, né, gostam muito de música, porque eles acabam relaxando, é uma estimulação auditiva que para eles é agradável, então a questão da música também faz muita diferença, e vários outros, né, vários outros especialistas. Mas por que o especialista ele é fundamental na intervenção precoce e nesse processo? Justamente por conhecer o transtorno, por entender como funciona, entender no sentido assim do que pode acontecer, né? Porque, como eu disse, cada criança é única e a gente vai precisar fazer esse planejamento e fazer essa avaliação individualmente. Não existe receita pronta. Então esse daqui é a forma de tratar o autista. Vale para todos os autistas. Muito pelo contrário. Assim como para nós também, né? Os neurotípicos, para quem não é autista, cada um de nós tem suas próprias características, tem sua própria personalidade, tem seus próprios gostos e o que a gente não gosta, e para o autista não é diferente. Então é importantíssimo que a gente consiga respeitar isso e entender, né, que em alguns momentos, infelizmente, né, a gente vai precisar desses ajustes para poder promover a qualidade de vida, né, como eu disse, dessa criança. Então, que a gente consiga ter esse olhar, né? Minha criança autista precisa do que agora? Ela precisa disso, então vamos investir nisso. Eu sei que é cansativo, eu sei que é trabalhoso, mas eu costumo dizer que todo processo educativo é trabalhoso. Se a gente não quer ter trabalho, então não dá para ter filhos, porque não tem outra forma, né? É uma coisa do dia a dia, 24 horas você tá ali, né, olhando para aquela criança, vendo do que ela precisa. Então ela precisa da estimulação para comunicação, ela precisa de uma estimulação para andar, ela precisa de uma estimulação, né, para brincar, para se socializar. Ela é muito tímida, então vamos ver o que é possível a gente fazer para que essa criança ela possa, né, ter uma socialização melhor, né? Então, a cada momento, a cada fase da vida dessa criança, os pais têm um trabalho diferente, né? Uma hora é a socialização, outra hora é a comunicação, outra hora são as questões da escola, essa criança vai crescendo, depois é a adolescência e tem que lidar também com uma série de mudanças, né? E é para sempre assim, né? Não vai ter em algum momento que a gente fala, agora tá tudo certo. Claro que quando os filhos estiverem com a vida adulta, né, eles vão fazer as próprias escolhas, mas enquanto pais a gente sempre vai ficar ali preocupado e sempre disponível, né, para que essa criança possa crescer e se desenvolver da melhor maneira, que esse é o desejo que a gente tem, que a criança seja feliz, que ela cresça feliz, que ela tenha sonhos, então acreditar que a criança autista também tem tudo isso, né, e não achar que só porque ela é autista, ela é limitada a ponto de não ter, né, possibilidade de se desenvolver. Isso não é verdade, tá? Mas eu sei que precisa dessa compreensão, precisa desse acolhimento de alguém que vá lá, te dê um abraço e fala, olha, tamo junto, não fica preocupado, vai dar tudo certo, né? Vamos aos poucos, vendo quais são as capacidades, né, dessa criança, entendendo o processo dela e vamos apoiar no que for possível, né, no que for necessário da gente atuar. E eu percebo, né, com essa minha experiência de alguns anos trabalhando com pais, né, de autistas, como é maravilhoso, né? Como é gratificante quando o autista conquista qualquer coisa, né? Quando ele faz um movimento
com todos os filhos a gente é assim, né? Quando nosso filho aprende alguma coisa nova, a gente, nossa, acha ali, fica encantado. Mas ter a oportunidade de ser pai de uma criança especial potencializa isso, esses ganhos, essa gratidão que a gente acaba manifestando quando a criança, né, autista, ela tem uma conquista, ela faz alguma coisa que você falava, nossa, não esperava, né? Eles são muito capazes, eles são muito inteligentes, eles são muito observadores. Então, às vezes, faz ali uma coisa que você tá tentando na terapia faz tempo, mas a hora que a criança relaxa, que ela fica mais tranquila, ela vai lá e executa. Então, realmente, isso é muito legal. Precisa de bastante persistência, né? Mas a intervenção precoce, eu volto a dizer, é o melhor caminho para que a gente possa avaliar essa criança e começar a trabalhar, né, o que não tá legal e o que precisa ser trabalhado para que ela tenha realmente a melhor vida, né, a melhor experiência, e para que essa família toda, né, possa ser acolhida e que todos sejam felizes dentro da situação que está neste momento, né, de não ficar às vezes preocupado, deixa eu arrumar aqui o microfone, me preocupado demais, né, com algumas questões que às vezes a gente não vai conseguir mudar, né, como essa questão da cura, né, que eu vejo que muitas famílias acabam realmente ficando muito desesperadas por não ter o conhecimento, ou por não ter o acolhimento, e acabam, né, assim, sendo levados por algumas informações que não são verdadeiras, algumas promessas. Infelizmente tem muita gente aí que acaba usando desse desespero, né, para proveito próprio, e os pais também, né, acabam realmente ficando, assim, buscando uma alternativa, né, que atrasam o desenvolvimento ainda mais, porque vai por um caminho que não vai dar o resultado que se espera. Então, por isso, volto a dizer que é importantíssimo procurar, né, por profissionais especializados para realmente vocês terem, né, a melhor orientação. Tá certo? Ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Acho que eu pulei um comentário aqui, deixa eu ver. Oi, Sebastião, boa noite. Seja muito bem-vindo. Que bom, fico feliz que vocês, né, estejam acompanhando, estejam participando. Como eu falei, né, para mim é muito gratificante poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, poder orientar essas famílias, que eu sei como dói, né, como é difícil receber esse diagnóstico, não só de autismo, mas de qualquer outra dificuldade, né, seja um atraso do desenvolvimento, seja um transtorno do déficit de atenção, seja uma questão de hiperatividade, de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade ou de transtorno de ansiedade, tanto para as crianças quanto para os adultos, né? É muito difícil. Então, que vocês realmente possam saber, né, que existem vários projetos aí no Japão. Felizmente, desde a época que eu fui para aí em 2016 e fiquei até 2019, mas quando eu cheguei tinha um projeto só que eu tinha conhecimento, e agora eu sei que tem pelo menos mais 4 na região ali de Aichi, que é onde eu morei, que tem profissionais muito qualificados que fazem né, a diferença para essas crianças, para essas famílias. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei, nunca ouvi falar, dá uma olhadinha lá na minha página, né? Tem o link, o nome das instituições que eu conheço, para que vocês possam entrar em contato, buscando informações, né? Verificar se tem na região de vocês. Tem algumas regiões que tem o projeto, mas nem sempre tem os profissionais brasileiros, mas pelo menos, né, de ter informação de alguém que está aí, que conhece um pouquinho da cultura, que conhece um pouquinho da realidade do Japão, do sistema educacional, para poder dar essa informação e dar esse acolhimento para vocês. Tá certo? Gente, era isso que eu queria passar, né? Como eu falei, se alguém perdeu alguma das lives relacionadas ao autismo desse mês, que foi feito, né, eu pensei nesse pacote de lives,
justamente porque abril é o mês, né, de conscientização mundial do autismo, então que a gente possa realmente, né, divulgar isso, compartilhar essa informação. E se você perdeu alguma live, na minha página ou na página do Portal Me, os vídeos ficam gravados, disponíveis para que vocês possam assistir, reassistir e compartilhar. E qualquer dúvida, podem ficar bastante à vontade. Se não quiser expor aqui, não tem problema nenhum. Me manda uma mensagem lá no privado, fala: olha, eu tô com uma dúvida, aconteceu isso, meu filho é autista, tô precisando de uma ajuda, que eu vou ter a maior satisfação de poder responder vocês, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todos, quero agradecer muito o pessoal do Portal Me pela oportunidade. Se vocês têm alguma sugestão de temas, Juliana, gostaria que você falasse a respeito disso, quero falar a respeito daquilo, podem colocar nos comentários, a gente gosta muito quando vocês sugerem temas, é muito bom, né, saber para entender quais são as necessidades de vocês, para que a gente possa também, né, falar sobre o que vocês estão precisando. E, né, espero que vocês tenham gostado dessas informações, que tenham esclarecido um pouquinho, e vocês, né, fiquem bastante à vontade para poder fazer perguntas, né, ou relacionadas a essa questão do autismo ou de outras questões relacionadas à psicologia. Então, novamente quero agradecer, né? O Reinaldo Nagaoka tá perguntando quem sou eu. Então, muito prazer, Reinaldo, seja bem-vindo. Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga. Desde 2017 eu faço essas lives para o Portal Me. Eu passei 3 anos aí no Japão, trabalhando com crianças brasileiras com necessidades especiais, deficientes e autistas principalmente, e trabalho com adultos no atendimento online, principalmente relacionados a questões emocionais, depressão, ansiedade e o que a gente chama de transtornos de humor, né, síndrome do pânico, fobias. E esse é meu trabalho, né? Então, sou formada desde 2008 e todo esse período, né, eu trabalho com a parte de atendimento clínico, né, particular, individual, casal e em alguns grupos terapêuticos. Então, basicamente, essa é a minha história, né, profissional. E eu tive essa oportunidade de estar aí vivenciando essa realidade do Japão e foi muito, né, um período muito significativo da minha vida, de muito desenvolvimento, por conhecer uma nova cultura e por poder proporcionar esse atendimento especializado para as famílias brasileiras que estão aí no Japão. Então, novamente quero agradecer pela oportunidade, pela participação de todos e nos vemos na próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau.